Vou continuar de onde a gente parou, tá? Fazer um resuminho bem breve e continuar de onde a gente parou. Deixa eu apresentar aqui a tela. É melhor apresentar a tela inteira. Deixa eu tirar um WhatsApp. Apresentar a tela inteira. Aí, como Ana Raquel não participou das aulas passadas, eu vou colocar aquela simulação, tá? Só para dar uma geral. Ó, a simulaçãozinha está aí. O que é isso? Isso é um suéter e um balão amarelo, tá? Então, exatamente, até as 23h59. Até as 23h59. Então, todo o corpo ele é composto de cargas, tá? Vai sim. Vai sim. A partir de meio-dia já está disponível, tá? Quem quiser ir lá, entrar logo e se inscrever logo, tudo bem. Mas ela só vai abrir de 12 horas. Ou é de 11, um negócio assim. Eu acho que é de 11. Mas ela vai abrir. Mesmo esquema. 3 questões, mesmo jeito. Só que é com eletrostático. Oi. Precisa se inscrever de novo? Quem já tinha dado Não, porque quando você acessa a atividade, ele não pede para você inscrever na atividade, para responder? Pronto, é só isso. Mas o login é o mesmo do ano passado. Então, né? É o mesmo. Se der problema, você entra em contato que a gente ajeita, tá? Mas é o mesmo. Pronto. Aí, tá certo. Esqueceu o login e senha. Tudo bem. Depois você entra, coloca no meu privado que a gente desenrola. Tá, então repare, um suéter e um balão amarelo. Eles estão neutros. Por que eles estão neutros? Porque o número de carga positiva, vou remover o bolo, tá? O número de carga positiva e negativa no balão é o mesmo. E aqui no suéter também é o mesmo. Entenda que aqui dentro do balão não só tem 4 cargas positivas e 4 cargas negativas, não, tá? Isso é uma representação, tem muito mais. Então, os corpos estão neutros, eles não fazem nada. Cargas positivas e cargas negativas, não fazem nada. Isso é só recapitulando para quem perdeu a aula passada, tá? Então, repare, o que é que eu faço para eletrizar esse corpo, para bagunçar essa quantidade de carga, para que eu possa desalinhar a quantidade de cargas positiva e negativa? O que é que eu faço? Tem 3 processos de eletrização para isso. A gente só estudou um, que é o atrito, que é a fricção, que eu vou fazer uma revisãozinha dele. Então, o que como é que eu faço para eletrizar um corpo usando atrito? Eu pego o balão e fricciono, ou seja, esfrego no suéter. Quando eu faço isso, eu eletrizei o corpo, os 2 corpos. Como assim? O balão amarelo ficou com cargas negativas, tem mais carga negativa, ou seja, ele está eletrizado negativamente. Já o suéter tem menos cargas negativas do que positivas, ou seja, ele está eletrizado positivamente. Tá? Então, o que ocorre se 2 corpos eletrizados com sinais diferentes através do processo de eletrização por fricção ou por atrito, o que acontece se eles entrarem em contato? Vai haver uma atração, ou seja, cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de sinais iguais se repetem. Vou soltar o balão. Ele não está sendo atraído pelo suéter porque eu não soltei ele. Vou soltar. Olha lá, lá o balão. Pronto. Então, ele foi atraído. Por quê? Porque os corpos estão eletrizados com cargas e sinais diferentes. Mas, professor, e se fossem sinais iguais? Vamos colocar o outro balão. Veja que esse balão não interage com esse. Por quê? Porque esse balão está neutro. Tá? E tem um processo de eletrização que vai poder fazer isso, mas na fricção não. Então, vou eletrizar o balão verde. Como é que eu faço? Friccionei ou esfreguei no suéter. O balão verde e o balão amarelo estão eletrizados negativamente. Não há atração entre os balões. Não.
O balão verde quer fugir do balão amarelo. Por quê? Porque eles estão eletrizados com o mesmo sinal de carga, então negativo. Então, corpos eletrizados com sinais iguais se repelem. Corpos eletrizados com sinais diferentes se atraem. O amarelo foi atraído pelo suéter e o verde também vai ser atraído pelo suéter. Porém, há repulsão entre os balões amarelo e verde devido à eletrização ter o mesmo sinal. Tá? Então, o experimento foi mais para mostrar isso. E aí ainda tem uma pergunta que aí poderia ser feita. Mas eu não posso eletrizar o balão positivamente e o suéter negativamente, não? Nesse caso aqui, não. Por quê? Porque o material que o balão é feito, ele tende a perder... o material que o balão é feito, ele tende a ganhar cargas negativas. E o suéter tende a perder. Tá? Então, não tenho como eletrizar o balão positivamente e o suéter negativamente, devido à composição do material. Certo? Então, esse foi o experimento que a gente fez na aula passada, a gente detalhou mais coisas, mas em geral é isso aí. Certo? Então, agora vamos lá para o conteúdo. Se tiver dúvida, a gente diga, tá? Então, estudamos o que é carga, tá? A carga pode ser positiva ou negativa. A unidade de medida da carga, se você ver lá, x igual a 10 coulombs, ou seja, se eu colocar lá x... Oh, Jesus, por que ele faz isso comigo, hein? Deixa eu apagar. Pronto, tá bom. Ó, se eu botar x igual a 1 coulomb, ou seja, isso é 1, tá? 1 coulomb, isso é um C maiúsculo, isso é 1. É porque tá ruim de desenhar. Se eu disser que x vale 1 coulomb, eu estou dizendo que isso é uma carga positiva. Como é que eu sei que é uma positiva? Porque aqui na frente do 1 tem um mais. Certo? Porque o mais a gente não representa. Então, x igual a 1 coulomb significa dizer que x é o quê? É uma carga positiva. Quando a carga... Tudo bem, Emily? Quando a carga for negativa, vai aparecer o sinal aqui na frente, negativo. Então, o x é o quê, professor? É uma carga. Como eu sei que é uma carga? Porque a unidade de medida dele é o C maiúsculo, que é o coulomb. Então, a carga é negativa, porque tem um sinal na frente, e ela vale 1 coulomb. Tá? Então, a unidade de medida de uma carga é o coulomb. E para saber se ela é positiva ou negativa, basta olhar o sinal que está na frente. Tá? Aí a gente foi, detalhou um pouquinho mais, depois a gente vai voltar a esses valores aqui, tá? A menor carga, tá? A carga alimentar, a gente vai voltar quando a gente for fazer os cálculos, tá? Mas tudo bem. Então vamos lá. Aí o princípio da atração e repulsão, eu já fiz aí no experimento. Cargas de sinais iguais se repelem. Ou seja, o princípio é a repulsão. Se repele, ou seja, o processo é de repulsão. Se as cargas são de sinais diferentes, há uma atração. A força é de atração. De novo, carga de sinais iguais, menos que, mais que, a força entre as cargas é de repulsão. As cargas de sinais diferentes, a força entre elas é de atração. Que força é essa, professor? Força elétrica, porque a gente está falando de eletricidade, de eletrostática. Então, toda vez que eu disser força, é força entre duas cargas. É a força elétrica entre duas cargas de sinais iguais, a força é de repulsão. A força elétrica entre duas cargas de sinais diferentes é a força de atração. Força elétrica de atração entre elas. Tá? Então, como é que eu eletrizo Aí tem um condutor e um isolante. Na aula passada, a gente disse que a diferença entre um condutor e um isolante, o dielétrico a gente vai deixar um pouquinho mais tarde, quando for estudar um capacitor. Então, condutor e isolante. O condutor é aquele material que as cargas negativas não encontram
ou encontram muito pouca resistência. Já os isolantes, as cargas negativas, quando fluem no corpo, encontram muita resistência. Ou seja, o material esquenta mais rápido. Tá? E esse esquentar, isso tudo foi na aula passada, e esse esquentar é chamado de efeito Joule. Então, quando uma carga negativa tenta passar por um pedaço vamos supor, de madeira, a carga negativa vai encontrar resistência das partículas do corpo de madeira. Então, ela vai ter muita dificuldade de passar. Ou seja, o corpo de madeira, o pedaço de madeira, não é um bom isolante. Já se o pedaço de madeira for um pedaço de ferro, aí sim, a condução é bem mais rápida, tá? Opa, deixa eu ver quem entrou. Ok. Tá? Então, qual a diferença de um condutor e um isolante? Um condutor, ele tem ele deixa a carga negativa passar mais rápido, sem interferência alguma. Já o isolante, não. O isolante tenta impedir a passagem dessa carga. E esse tentar impedir, ocorre um aquecimento do material, que esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Tá tudo bem explicadinho aqui, tá? Isso aí é o que eu estou retornando à aula passada, tá? Então, condutor, processo de eletrização, foi o que a gente acabou de ver. É como se o vidro fosse o suéter e a lã aqui fosse o balão. Então, ambos estão neutros antes do contato. Depois do contato, ou depois que eu atrito eles dois e afasto eles, o vidro fica positivo e a lã fica negativo. Por quê? Porque é devido ao material dele. Tá? O vidro ele não fica negativo e a lã positiva se houver um atrito entre eles, o processo de eletrização por atrito. Tá? Lembre, por atrito, fricção, esfregar. É assim. Certo? Então, depois, dois corpos neutros, ou seja, o vidro e a lã estavam neutro antes do atrito. Depois que eu atrito ele e afasto, os dois ficam eletrizados com cargas diferentes. A lã fica negativa e o vidro fica positivo. Esse é o processo de eletrização que a gente estudou até agora, tá? Aí a gente começou o contato. O contato, o que é o contato? É como se eu pegasse o vidro eletrizado positivamente e pegasse um corpo qualquer neutro, ou seja, que tenha quantidade de carga negativa e positivas iguais. Então, antes do contato, o corpo está eletrizado positivamente, nesse exemplo aqui. Esse é um exemplo, então, aqui é um exemplo. O corpo está eletrizado positivamente, é igualzinho o vidro, e tem um corpo neutro. Estão afastados, não estão em contato. Quando eu coloco em contato, professor, o que é colocar em contato? É apenas encostar. Eu não fricciono, não esfrego. Eu apenas encosto. Quando eu encostar, o corpo eletrizado, o ar, positivamente, e o corpo neutro, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma transferência de cargas. O corpo neutro, tá aqui explicando, ó, certinho, ó. O corpo neutro vai perder carga negativa com o corpo A. Só que, quando eu afastar eles, os dois corpos vão ficar eletrizados com a mesma carga, com o mesmo sinal de carga. De novo, o que é o contato? O contato tem um corpo eletrizado positivamente e um neutro. Durante o contato, ou seja, quando eu encostar os corpos, só encostar, não vou friccionar, eu só toquei eles. Vai haver uma transferência de carga. O corpo neutro não vai ser mais neutro, tem que perder alguma carga, e ele vai perder a carga negativa. Lembre que não há transferência de cargas positivas, só há transferência de cargas negativas. Então, o corpo B está neutro e o corpo A está positivamente carregado. Significa dizer que o corpo B tem mais carga negativa do que o corpo A. Então, significa dizer que a transferência vai ocorrer de B para A. Ou seja, quando o B transferir as cargas negativas dele, ele vai ficar carregado
positivamente, porque perdeu cargas elétricas negativas. E o corpo A vai ganhar essas cargas elétricas negativas, mas não vai ser suficiente para equilibrar o corpo, para ele ficar neutro. Ele vai ficar positivamente carregado. Então, quando eu afasto os corpos, eles vão ficar carregados com o mesmo sinal. Professor, isso é para sempre? Não. Depois de um certo tempo, eles tendem a ficar neutro, ou se houver um contato com algum outro corpo. E vai haver transferências de cargas, tá? De novo, a eletrização por contato, eu pego um corpo carregado, coloco em contato com o corpo neutro, só coloco em contato, vai haver transferências de cargas do corpo neutro para o corpo eletrizado, e depois que eu afasto eles, ou seja, depois do contato, eles ficam eletricamente carregados com o mesmo sinal. Certo? Então, esse é o processo. Qual a diferença entre atrito e contato? O atrito, você atrita, você esfrega. E aí, os dois corpos ficam eletrizados com sinais diferentes. No contato, não. Você só coloca eles em contato. Você só encosta. E vai haver transferência de cargas do corpo neutro para o corpo eletrizado. No final, depois do contato, os corpos ficam eletrizados com o mesmo sinal de carga. No atrito, depois do atrito, os corpos ficam eletrizados com sinais diferentes. No contato, depois do contato, os corpos ficam eletrizados com o mesmo sinal. Tá? Isso é uma diferença importante. Tá? Ok, então, se tiver dúvida, a gente pergunta, tá? Porque eu estou indo. Então, tem como eu determinar as cargas depois do contato entre os corpos? Tem, sim. É praticamente uma média aritmética, normal. Você pega a carga, vamos supor aqui a carga, deixa eu botar certinho aqui, tá? Vamos dizer que a carga 1 é do corpo A e a carga 2 é do corpo B. Certo? Então, o que é que você faz? Depois do contato, antes do contato, ele tem uma carga. Durante o contato, essas cargas vão ser transferidas e a intensidade da carga do corpo vai mudar. Certo? Então, essa carga, a carga do corpo A, antes e depois do contato é diferente, certo? A mesma coisa com o corpo B. Então, como é que eu determino as cargas depois do contato? Basta eu somar essas cargas e dividir por 2. Ah, professor, quer dizer que depois do contato, os corpos vão ficar com a mesma carga? Vão ficar com a mesma carga. Como assim? Eu não estou entendendo. Beleza, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, cadê? Acho que é isso aqui. Né? Vamos dizer que o corpo A, a carga de A, antes do contato, é 1 coulomb. Certo? E vou dizer que a carga de B, antes do contato, é 3 coulomb. Certo? Isso antes do contato. Tá? Antes do contato. Pronto. Antes do contato, eu tenho uma carga de 1 coulomb, a carga de A é 1 coulomb e a carga de B é 3 coulomb. Qual é a carga de A e B depois do contato? Aí o que é que eu faço? Vou dizer que a carga de A mais a carga de B dividido por 2. Isso é igual a quanto? Aí eu vou somar. 1 mais 3. 1 mais 3, vou botar em parênteses para ficar mais visível, tá? 1 mais 3 dividido por 2. Isso é igual a 1 mais 3, 4. Dividido por 2, 2. Então, significa dizer que a carga de A significa dizer que depois do contato, depois que eu separo eles,
a carga de A é igual à carga de B e é igual a 2 côlons. Certo? 2 côlons. Professor, e se as cargas forem negativas? Aí da mesma forma, você soma elas. Mas para o início do estudo da gente, a gente vai considerar só tudo positivo, tá? Mesmo se aparecer uma carga negativa aqui, para você encontrar a carga depois do contato, você considera como se fosse um número positivo, tá? Por quê? Porque a gente está no início. Depois isso vai mudar, certo? Então, como é que eu acho a carga de corpos depois do contato? Basta eu somar e dividir por 2. Aí, os dois corpos vão ficar eletrizados com a mesma carga, certo? Ok, professor, entendi até aí. Então, vamos adiantar. Professor, e se tiver 3 corpos? Se tiver 4? Se tiver 5? Pode fazer isso? Pode. Agora, Professor? se tiver mais, se tiver 5 corpos... Oi. Luana tá falando aqui. Tava querendo falar. Não, é porque eu tô no chat. Tem como... Não, aqui Não. no microfone. Vai, porque tava escutando, não. Essa parte aí que o senhor disse que... Essa parte aí tem como o senhor voltar? Qual? Do cálculo aqui? Sim. Não entendi nessa parte, não. Tá, então lá vai. Tem como determinar as cargas dos corpos depois do contato? Tem. Como é que eu faço? Basta eu somar as cargas e dividir por 2. Como no exemplo. Antes do contato, o corpo A tinha 1 coulomb. A carga do corpo A era 1 coulomb. E a carga do corpo B era 3 coulombs. Vamos dizer assim. Ele está neutro, tá? Mas é só um exemplo. 3 coulombs. Certo? Então, antes do contato, eles estão com estas cargas. Essas cargas vão permanecer depois do contato? Não, vai mudar. Por quê? Porque tem uma transferência de carga de um corpo para o outro. Tá? Então, depois do contato, eu coloquei os corpos em contato. Depois, separei. Quando eu separo, as cargas dos corpos eu posso determinar como? Usando essa equação aqui embaixo. Tá? Usando essa expressão aqui embaixo, que é uma média. Como assim? Eu vou somar a carga de A. Qual era a carga de A? 1 coulomb. Qual era a carga de B? 3 coulombs. Então, 1 mais 3 vai dar 4. Dividido por 2 dá 2. Significa dizer que depois do contato, a carga de A, a carga de B é igual a 2 coulombs. Eu somei essas duas cargas e dividi por 2. No final, depois do contato, as cargas são... os corpos vão ficar carregados com a mesma carga. Tá? Se tivesse um terceiro corpo, eu faria o quê? Bom, se tivesse um terceiro corpo... Oi? Alguém falou, não? Não, é? Não, beleza. Se tivesse outro corpo C, com a carga aqui de... Vamos dizer que eu tivesse um corpo C aqui redondinho. Vou fazer tivesse um corpo C aqui, pronto. Vamos dizer que essa bolinha vermelha é o corpo C. Opa, não. Vamos dizer que essa outra bolinha é o corpo C. Vamos dizer que esse corpo C, ele tivesse... aqui, pronto. Vamos ver que esse corpo C agora... Corpo C, a carga do corpo C é 2 coulombs. Professor, depois do contato entre A e B, se eu colocar B em contato com C, qual é a carga de B e C no final? B vai ter a mesma carga de 2 coulombs? Não, não vai ter. O que é que eu vou fazer? Carga de B mais carga de C dividido por 2. Dividido por 2. Quanto é a carga de B depois do contato com A? Carga de B é 2. Mais. Quanto é a carga de C depois do contato? 2. Dividido por 2 é igual a... Por coincidência, ficou igual, tá? Mas não é, nem sempre dá igual, não, tá? Difícil dar igual. Igual a 2.
Tá? Deixa eu arrumar esse troço aqui. Por que a carga de B ficou 2 agora? Porque eu somei quando tiver 3 cargas, primeiro tem que fazer o cálculo das duas primeiras. Não, não é? Nesse caso é. Nesse caso é. Mas depende do que o cara pede. Se eu tiver 3 cargas e o cara pedir primeiro para você fazer o contato entre A e C e depois entre C e B, é possível, tranquilamente, não tem problema algum. Mas por que eu estou indo na sequência? Porque é só para exemplificar, tá? Mas a sequência pode ser qualquer uma. Então, a carga de B e a carga de C, ó, é 2 mais 2. Se você na carga de B colocasse 3 coulomb, ia dar 4 coulomb no final? Não ia dar 4 coulomb. Ia dar 2,5. Então, é diferente. A carga de B antes do contato, tá aqui, ó. Lembre, é 3 coulomb. Depois do contato, depois que ele eletrizou, a carga de B agora é 2. Ó, carga de A de B é 2. Se eu pegar o corpo B e colocar em contato com o corpo C, depois do contato com A, a carga que eu vou utilizar é o 2 coulomb, não o 3. Certo? Então é só ter cuidado nisso, na sequência que você vai colocar os corpos em contato. Certo? E aí fica, no final, o corpo B, aqui no caso, está aqui, né? Então, o corpo B vai ser igual ao corpo C e vão ser igual a 2 corpos. Certo? Que vai ser igual a 2 corpos. Professor, os cálculos só tem no contato, só no contato. Tá? No outro processo de eletrização não tem. O único cálculo que você vai fazer aqui, inicialmente, para fazer determinar as cargas dos corpos, é dessa forma no contato. Lembrando que, mesmo que a carga aqui for, vamos supor, se a carga aqui fosse menos 1, no momento inicial que nós estamos estudando, vamos considerar, para efeito de cálculo, o mais 1. Tá? Mais tarde isso vai mudar. Por quê? Porque a gente está começando, tá? A gente começa devagarzinho para depois ficar melhor. Certo? Então, como é que eu determino as cargas depois do contato? Basta eu somar o valor em módulo. Quando eu considero um C, se eu disser que eu quero a carga em módulo, eu estou considerando o 1 positivo. Então, basta eu considerar as intensidades em módulo e dividir por 2. Certo? Então, esse é o cálculo que tem que fazer para calcular as cargas. Aí aqui tem informações que o planeta Terra é considerado um condutor universal devido ao seu tamanho. Ou seja, a Terra é um corpo universal. Ela absorve todas as cargas da superfície terrestre. Como assim? O terra que os caras colocam na tomada é para dispersar o excesso de carga negativa. Lembre sempre, gente, lembre. A transferência, tudo ocorre com as cargas negativas. As cargas negativas estão na superfície dos corpos. As cargas positivas não saem dos corpos. Só quem interage entre os corpos são as cargas negativas, tá? Lembra, está no início ainda de eletrostática. Então, quando tiver transferência de cargas, significa que as cargas que estão se transferindo são cargas livres na superfície. Que cargas são essas? São as cargas negativas. Tá? As cargas positivas não são livres. Então, e aí a gente vai para o último processo de eletrização, que é por indução. Primeiro, o atrito esfregar. Segundo, o contato. Só encostar. E agora, o indutor. Da indução. Nem encostar você vai. Só vai aproximar. Como assim, professor? O processo de indução, você tem um corpo eletrizado. Está aqui, ó. Deixa eu botar certinho para a galera. Você tem um corpo eletrizado negativamente. E vai aproximar de um corpo neutro.
Ou seja, na indução, o corpo que está eletrizado negativamente é dito indutor. E o corpo que está, ou que está neutro é dito induzido. Ou seja, eu vou pegar um indutor, ou seja, o que é um indutor, professor? Só um nome bonito para dizer que é um corpo eletrizado. Vou pegar um indutor, um corpo eletrizado, e vou aproximar, mas não encosto. Não tem contato entre os corpos. Não tem atrito entre os corpos. Você só aproxima. Você só aproxima. Então, quando eu pego um indutor e aproximo do induzido, ou seja, quando eu pego um corpo eletrizado, nesse nosso exemplo aqui, negativamente, e aproximo do corpo induzido, muita atenção, não há transferência de cargas, não vai haver transferência de carga na indução. A indução é apenas para eu induzir as cargas. Fazer o quê? Separar. Como assim? Pego o corpo eletrizado negativamente, o indutor, e aproximo do induzido, que é um corpo neutro. O que é que vai ocorrer quando eu aproximar? O corpo eletrizado vai ficar eletrizado do mesmo jeito, só que no corpo neutro tem cargas positivas e negativas. O que é que vai haver na superfície que o indutor está mais próximo? Vai haver atração das cargas positivas, no nosso exemplo. Por que, professor? As cargas positivas estão aqui, pertinho do indutor, do corpo eletrizado, negativamente. Porque lembra, cargas de sinais iguais se atraem, cargas de sinais diferentes se repelem. Então, quando eu encosto o corpo eletrizado negativamente próximo do corpo induzido, ele vai induzir as cargas positivas virem para próximo da superfície que o indutor está próximo. E as cargas que estão eletrizadas ao contrário, que têm o mesmo sinal, vão se repelir, vão fugir, vão ir para longe do indutor. De novo, indutor. Por que eu estou dizendo que é indutor? Porque é um palavreado mais simples. Então, indutor é o corpo eletrizado. No nosso exemplo, o corpo está eletrizado negativamente. Então, quando eu aproximar, não vou colocar em contato, as cargas positivas vão ser atraídas pelo corpo indutor. E as cargas positivas vão ser atraídas pelo indutor, e as cargas negativas vão ser repelidas pelas cargas do indutor. Por quê? Por que repelida? Porque tem a mesma carga. Depois que eu fizer isso, depois que eu afastar, eles voltam, o corpo neutro vai voltar a ser neutro. Ele não tem razão, porque ele não perdeu carga. Então, ele vai voltar a ser neutro. Mas se eu, durante a indução, se eu colocar um fio terra no induzido, o que é que vai acontecer, professor? As cargas negativas vão passar pelo fio e vão para a terra. Como assim? Quando o indutor se aproxima do induzido, ou quando o corpo eletrizado negativamente se aproxima do corpo neutro, o indutor, vai induzir as cargas positivas para próximo dele, da superfície próxima da dele. As cargas negativas vão se repelir porque é igual a do indutor. Então, as cargas negativas ficam na superfície contrária. Se eu pegar e colocar um fio terra nesse momento, essas cargas livres aqui, essas cargas negativas, vão passar pelo fio e vão para a terra. Significa dizer que o corpo induzido vai ficar eletrizado como, professor? Positivamente. Por quê? Porque ele vai perder cargas negativas. Ou ele vai ficar positivamente carregado, ou vai ficar neutro se tiver excesso de elétrons durante a indução. De novo, para que a indução, professor? Para que eu preciso fazer esse processo? Para você eletrizar o induzido, colocando o fio terra como um exemplo aqui. Pego de novo o processo, encosto, aproximo, não toco os corpos. O indutor induz a carga contrária do induzido, e as cargas que têm o mesmo sinal do indutor se repelem,
estão na outra superfície. Se eu colocar um fio terra, nesse momento, as cargas livres, as cargas negativas, vão pelo fio, vão descarregar o induzido. Quando eu descarrego o induzido, significa dizer que ele vai ficar eletrizado nesse momento, nesse processo aqui, positivamente. Por quê? Porque ele vai perder cargas elétricas negativas. Certo? Então, qual é a diferença entre os processos, professor? O atrito, você esfrega os corpos. E o resultado final são corpos eletrizados com sinais diferentes. O contato, você apenas encosta os corpos. E o resultado final, depois do contato, são corpos eletrizados com sinais iguais. Na indução, não há transferência de cargas. Só há uma separação das cargas. E se eu for mais além, colocar um fio terra no corpo que está induzido, as cargas podem passar por essa ligação com a Terra e aí ficar com um balanceamento de cargas diferentes, ou seja, ficar eletrizado, nesse caso, positivamente. Por que ele ficou eletrizado positivamente? Porque ele perdeu cargas elétricas negativas. Tá? Então, isso são os 3 processos de eletrização. Qual dos 3 processos tem carga, tem cálculo, só o contato. Você vai utilizar essa fórmula inicialmente em módulo. Tá? Certo? Então, para fechar, lei de Coulomb. Essa expressão, ou seja, sinais opostos, 2 cargas, de atração, por quê? Porque eu posso dizer que o corpo 1, a carga 1 e a carga 2 têm sinais diferentes. Elas são separadas por uma distância e, de novo, sinais opostos, força de atração. Sinais contrários, força de elétrica de repulsão. Note que toda vez a gente diz a mesma coisa. Sinais contrários, atração. Sinais iguais, repulsão. Sempre a mesma coisa. Então, tem como eu determinar a força elétrica da interação entre as cargas? Tem, sim. Tá aqui, é a primeira expressão da gente. Extremamente fundamental. Por quê? Porque a partir dela, todos os outros conhecimentos vão vir. Campo elétrico, potencial elétrico, tudo vai vir disso aí. Isso aí é a segunda lei de Newton aplicado à interação de 2 massas. Só que as massas aqui são cargas. Então, essa expressão, num dia que alguém quiser que eu demonstre ela é simplesmente a segunda lei de Newton na interação entre 2 massas. Mas como a gente está no contexto da eletrostática, essas massas se transformam em cargas. Ou seja, essa expressão é a lei da gravitação universal de Newton, transformada para cargas, tá? De forma bem genérica, tá? Então, qual é a força de interação entre as cargas? Ou é de atração, quando os sinais forem iguais, ou é de repulsão, quando os sinais forem diferentes. Para a atividade de hoje, professor, a gente vai fazer cálculo na atividade de hoje, só aquela equaçãozinha de contato. Só essa equação do contato. Tá? Mas aqui, a lei de Coulomb, a gente vai utilizar o cálculo? Não. Mas vai analisar o que ela significa. Como assim? A força, esse K aqui vale esse valor sempre. Sempre. O valor desse K, que é a constante eletrostática, vai ser sempre esse valor. Então, você não precisa se preocupar com ele. E tem a multiplicação das cargas e a distância entre as cargas. O que é que você tem que prestar atenção no exercício de hoje? A relação entre força elétrica, a multiplicação das cargas e a distância entre as cargas. De forma bem, deve estar acostumado com isso. Se eu manter as cargas com o mesmo valor e aumentar a distância entre elas, se eu peguei essa distância D aqui, ó, e aumentei entre as cargas, a força elétrica aumenta ou diminui? Quase.
Fiz uma vez, mas deixa eu fazer de novo, tá? Então, mais uma vez, só um tempinho. Pergunta final. A força elétrica entre eles aumenta ou diminui se eu aumentar a distância? Alguém sabe dizer? Eu acho que diminui, não? A força elétrica diminui. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar essa distância, significa dizer que eu estou afastando as cargas. Eu estou colocando uma distância maior, eu estou afastando as cargas. Você pode fazer um comparativo com você e outra pessoa. Se vocês estão próximos, vocês estão se vendo totalmente. Mas se você se distanciar dela, você vai ter mais dificuldade de ver. Pode fazer um comparativo, tá? Se eu aumentar a distância entre as cargas, se eu aumentar a distância, se eu afastar as cargas, a força entre elas diminui, certo? Mas se a distância for a mesma e eu aumentar as cargas, o valor das cargas, o que acontece com a força? Aumenta. Por quê? Porque eu aumentei a multiplicação, o valor eu aumentei. Se eu aumentei o valor das cargas, a força elétrica entre elas aumenta. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, hoje, praticamente, vocês vão fazer isso com a lei de Coulomb. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá? Deixa eu só interromper a gravação.